graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos, para a glória de Cristo Jesus, de volta com a nossa live culto, nossos 7 minutos com Cristo. E nós já vamos meditar na palavra de Deus e levantarmos a voz em oração. Nós já lemos a palavra, nós já oramos, já louvamos o nome do Senhor Jesus com algumas canções e agora estamos de volta para essa segunda parte da nossa live e nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento para a glória de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Deus vivo com alegria, com carinho, com gratidão no coração, porque nós estamos sentindo tão forte nesta manhã a presença do Espírito do Senhor. Ele está operando nas nossas vidas. Você que está aí, ligue seus pensamentos no céu e comece a viver essa presença de Deus aí aonde você está agora. Porque Ele está operando aí, Ele está tocando aí, Ele está manifestando a sua presença gloriosa aí. Deixa Ele tocar na sua vida, deixa Ele renovar a sua vida, deixa Ele encher a sua alma e o seu coração. A Ele a glória, a Ele, somente a Ele a glória, a Ele, somente a Ele a glória, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele que é digno, a Ele toda honra, todo louvor, toda glória. Deus, nós não somos nada, nós não somos nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Tu és tudo, tu tens tudo, tu podes tudo, eu não sou nada. Tu és tudo, tu podes tudo, eu não sou nada. Tu és tudo, tu podes tudo. Eu ouço a tua voz nesta manhã dizendo: sem mim nada podeis fazer. Tem misericórdia de mim neste momento, enquanto ministro a tua palavra. Faz fluir a tua palavra na minha mente, no meu coração. E fala conosco conforme tu sabes falar. Porque quem conhece mais a necessidade do teu povo do que o Senhor? Fica comigo, fica com a tua igreja, fica conosco. Nós não estamos aqui com outro objetivo a não ser te adorarmos e ouvirmos a tua voz. Eu te peço, tem misericórdia de nós e nos alcança para a tua glória nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente a vida pastor Giovanda, pastora Eliane, Deus abençoe a irmã Rafaela, Deus abençoe aí a nossa irmã Aline Livoraz. Nós estamos sempre aqui lembrando de vocês nas nossas orações e eu creio que esse final de mês na vida de vocês será uma bênção. Eu creio que os meses que virão serão também de grande vitória do Senhor na vida de vocês. O Senhor está cuidando de tudo. Ele não faltou, Ele não faltará.
Ele não faltou e ele não faltará. Nós vamos ler a palavra de Deus, queridos, e eu quero olhar com você um texto do Antigo Testamento. Eu quero ler a palavra de Deus com você nesse momento. Volte a olhar para o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, Números. Volte a olhar comigo aí para o livro de Números. Números, quarto livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, chegue a Números. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está inserido no capítulo de número 18. Números, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 1. Números, capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. A epígrafe diz aí: os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos, e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade de vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos. Verso de número 6 ainda, vamos ler de novo. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isso administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e tu e o estranho que se chegar, ele morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares,
e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem, serão as coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, e todo o varão também provará ou comerá. Santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás. Da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Verso de número 17 e 18 nós encerramos. Mas o primogênito da vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a tua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Amém. É um texto longo, conhecido, inclusive eu recomendo que você depois faça a leitura por completo até o verso de número 32, e é um texto que nos coloca diante de um cuidado muito específico de Deus para com um grupo específico de pessoas. Quem são essas pessoas? Bom, a princípio nós temos aqui, nesse capítulo de número 18, sendo apresentado a gente Arão. E junto com Arão, toda a sua casa, toda a sua família. E, consequentemente, toda a tribo de Levi. E quando o Senhor está trazendo o nome de Arão e da sua família, nesse capítulo 18 aqui à tona, ele está trazendo o nome deles aqui depois de ter feito manifesto uma grande confirmação do plano de Deus com Arão e com a sua casa. Haja visto os capítulos de número 16, de números 17 e 18, eles incluírem na sua narrativa toda uma rebelião que se revelou contra a figura de Moisés, que era o líder da nação neste tempo, enquanto estavam ali peregrinando no deserto, e ao mesmo tempo também esse levante foi contra a pessoa de Arão. E o grande argumento usado, por exemplo, por Coré, Datã, Abirão, e os 250 cabeças que se levantaram com eles,
contra Moisés e Arão era que eles achavam que Moisés estava fazendo com que tudo aquilo que tinha a ver com a honra de Deus, quanto à liderança e quanto às demais coisas, estava ficando apenas na mão da sua família. E Deus, para mostrar que foi ele quem havia escolhido Arão, ele decidiu descer. E diz as Escrituras que quando Deus desce, ele direciona Moisés a convidar aqueles homens a trazerem os seus incensários e Arão trazer, a princípio, eles trazerem as suas varas e os seus incensários, e Arão também trazer a dele e o seu incensário. E diz a Escritura que o Senhor viria a confirmar no capítulo 16 que ele era com Moisés e ele era com Arão. E isso ele fez fazendo a terra abrir a sua boca e tragar aqueles que se rebelaram contra Arão e contra Moisés. Isso porque eles trazem diante de Deus os seus incensários, e os incensários deles, no capítulo 16, não são incensários reconhecidos como autênticos diante de Deus. Eu digo que não são reconhecidos como autênticos porque o incensário autêntico, ou seja, escolhido, separado, marcado, era o de Arão. Esse incensário era o que Arão usaria dentro do tabernáculo de Moisés, dentro do santuário, uma vez que a partir do capítulo 25 do Êxodo até o capítulo 40, deixa claro para a gente que esse incensário ele estaria presente no processo de entrada do sacerdote nessa caminhada que ele fazia pelas três partes do santuário, que era o átrio, o lugar santo, santo dos santos. E ele passava pelo átrio, onde tinha ali o altar de sacrifício, onde tinha ali a pia do lavatório, entrava no lugar santo, onde tinha a mesa ali, a mesa dos pães, onde estava o candelabro e, consequentemente, onde estava o altar de incenso. E era nesse altar de incenso que o seu incensário revelava a sua utilidade, porque a partir daquilo que em Êxodo capítulo 30 é citado, a mistura do gálbano, da onixa, do estoraque, ele fazia aquele incenso e aquele incenso subia para o céu. Porque a partir do altar de incenso, ele apresentava aquilo a Deus em forma de adoração. E eu penso que quando Deus recebia aquela adoração, era o momento que Deus fazia a sua nuvem descer sobre o Santíssimo Lugar. E quando a nuvem descia, o sacerdote entrava lá dentro, e como Deus recebeu a sua adoração e o seu sacrifício, ele podia estar diante da Arca da Aliança, que tinha sobre ela a tampa do propiciatório, e ali no meio daqueles querubins onde o Senhor se manifestava, ele poderia contemplar a manifestação poderosa de Deus, claro que no meio da fumaça, porque ali Deus escondia o homem, haja visto quem visse a Deus morreria, e o homem também poderia contemplar a Deus por aquilo que é o principal na vida e na caminhada de um homem que ama a Deus, que é a sua fé. Bom, entendendo essa parte, nós percebemos que Deus, no capítulo 16, 17 e 18 de Números, Deus vai fazer com que o ministério ou o chamado dele na vida de Arão seja confirmado. Então Deus começa por esse incensário. Inclusive Deus permitiu, no capítulo 16, toda uma praga alcançar o arraial do povo de Deus naqueles dias. E disse Moisés a Arão que ele se dirigisse a um lugar reservado.
e nesse lugar reservado ele se permitisse ser usado por Deus. E como Arão seria usado? Justamente com o incensário autêntico que ele carregava. E ele balançou o incensário, depois de ler o capítulo 16 de Números, você vai ver isso lá. Quando ele balançou o incensário, a Bíblia diz que aquela praga que estava atingindo o povo de Deus no deserto cessou, ela parou, ela foi impedida. E quando ela é impedida, agora Deus vem por meio de Moisés e diz ao povo o seguinte, está no capítulo 17, eu quero que todos aqueles que são líderes das suas tribos tragam aqui as suas varas, e eles vão trazendo. E aquela vara representava a autoridade de cada um. Só que naquele dia, só uma vara teria a sua autenticidade confirmada como aquela que o Senhor reconheceu e como aquela que o Senhor decidiu levantar no meio do povo de Israel. Diz a Bíblia que quando eles trazem essas varas, elas são colocadas ligadas à tenda do testemunho, e diz as Escrituras que o povo sai dali e o que Deus faz é maravilhoso. Porque diz a Bíblia que de um dia para o outro, não demorou muito, Deus decidiu confirmar que era com Arão. Porque todas as varas foram tiradas do lugar depois, e quando elas foram sendo tiradas, a vara de cada um representante daquelas tribos de Israel, elas estavam secas. Mas diz que a de Arão frutificou. E quando a de Arão frutifica, ela não só aparece ali, como a gente geralmente costuma ler, não é? Como a vara que floresceu, ela floriu, mas diz a Bíblia também que ela deu amêndoas. E o Senhor naquele dia fez com que todo o povo soubesse que Deus havia reservado Arão com a autoridade que Deus havia dado a ele para frutificar naquele tempo. Ou seja, Deus manifestou e confirmou que ele era o escolhido de Deus. E é incrível como Deus decidiu colocar Arão num patamar tão alto e tão elevado. Porque a consumação de tudo que Deus faz no capítulo 16 e 17 aparece aqui no capítulo de número 18. Porque aqui Arão está num patamar elevado. Elevado por quê? Primeiro porque Deus tirou do caminho dele as pedras de tropeço para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor determinou. Porque quando você olha para o capítulo 16, tanto Coré, Datã e Abirão, como aqueles cabeças que se levantaram contra Moisés e Arão, morreram, como também a Bíblia diz que depois da morte deles, um grupo de pessoas falou novamente contra Moisés e Arão, e o Senhor decidiu permitir aquela praga ali, que só cessou quando Arão esteve de pé diante de Deus, balançando o seu incensário. E o que Deus estava fazendo, em segundo lugar, além de tirar as pedras de tropeço do caminho dele e deixar o caminho totalmente alinhado para que ele pudesse prosseguir exercendo o que Deus determinou, é que Deus estava manifestando a Arão que a sua autoridade, enquanto estivesse sobre ele e com ele, ela faria com que a vida de Arão fosse um divisor de águas na história do povo. Por quê? Porque pela rebelião, pela murmuração, pelos questionamentos e pela dúvida com relação ao plano de Deus e às coisas que Deus estava fazendo no deserto, na vida do povo, muitos morreriam. Só havia uma razão, ou duas razões, para Deus não permitir o povo morrer totalmente no deserto até então.
era o fato de que Deus havia feito uma promessa lá atrás a Abraão, e segundo, era o fato de que Deus havia levantado Arão. Enquanto ele esteve ali, Deus esteve manifestando a sua fidelidade para com o seu povo. Por que eu digo isso? Porque muita coisa poderia se manifestar de males contra o povo no deserto. E você lembra que Números, no capítulo de número 21, diz que esse povo enfrentou serpentes no deserto, assim como teve embates e batalhas no deserto. E não pereceu totalmente, não perdeu batalhas, porque o Senhor esteve manifestando a sua fidelidade, inclusive sobre a vida de Moisés e também sobre a vida de Arão. E se eu estou dizendo que Deus levantou Arão para ser esse instrumento que, por causa da autoridade que Deus compartilhou com ele, pragas e outros males, eles ficavam impedidos de alcançar e atingir o povo como um todo, é porque Arão entrava, diz a Bíblia, no santuário de Deus para apresentar sacrifício em favor do povo. Então ele se colocava como mediador entre Deus e o povo. E você sabe bem que ele entrava correndo risco, de repente, de Deus não receber o sacrifício e ele via morrer. Mas ele colocava-se ali como mediador. E a fidelidade e bondade de Deus era tão grande que Deus, no Yom Kippur, o dia do perdão, Deus recebia aquele sacrifício e fazia o seu povo viver mais um ano debaixo da sua proteção, do seu cuidado, debaixo do seu livramento, debaixo da sua provisão. E isso me faz me alegrar porque eu sei que eu e você não somos Arão, mas nós sabemos, a partir do livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 5, que nós somos em Cristo Jesus feitos sacerdotes e príncipes no reino de Deus. Nós fomos feitos em Cristo Jesus sacerdotes e príncipes no reino de Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso de número 9, Pedro diz que nós somos uma geração sacerdotal. E em sendo uma geração sacerdotal, Deus confirma todo dia o nosso sacerdócio escondido em Cristo Jesus. E eu sei que Ele faz isso tirando tudo aquilo que no meu caminho, no seu caminho, se faz pedra de tropeço. Quais os bloqueios? Quais as barreiras? Quais as coisas que se erguem para tentar paralisar o que Deus começou em você? Nada disso consegue prevalecer, porque o Senhor tira as pedras do caminho. Ele tira os impedimentos do caminho. Ele tira todas as barreiras e todos os bloqueios do caminho. E ele tira essas barreiras, ele tira esses bloqueios, porque ele é Deus na minha vida, ele é Deus na sua vida, ele é Deus nas nossas vidas. Ele é aquele que tem prazer em confirmar a bênção dele sobre o meu coração, sobre o seu coração e sobre a sua vida. Mas mais do que isso, ele tem prazer em parar, em deter a força daquilo que poderia atingir a casa, a família e suas coisas mais. E eu sei que assim como ele parou aquela praga no capítulo 16 de Números, através de Arão, ele tem feito muita coisa através das suas orações. E tem dado muitos livramentos a pessoas que você ama. Por quê? Porque o seu posicionamento diante da escolha, diante do propósito, diante dos planos de Deus na sua vida, dizem muito.
daquilo que Deus tem feito e está fazendo. E é por isso que a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 5, Paulo diz: orai sem cessar. É por isso que a Bíblia orienta a fazermos súplicas em favor dos homens. É por isso que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 6, quando Paulo cita a partir do verso 10 a armadura, lá pelo verso 18, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Porque por meio dessa oração, por meio do clamor, por meio da intercessão, Deus impede que muita coisa atinja aquilo que tem a ver com a sua família, tem a ver com você, tem a ver com a sua comunidade, tem a ver com a sua casa. E eu não vou hesitar em dizer aqui que Deus está muitas vezes livrando gente no bairro, na rua onde você mora, no bairro onde você está, ou no conjunto onde você mora. Deus está livrando gente ali na cidade onde você mora. E tudo isso porque você está lá, mexendo o incensário, balançando o incensário e fazendo incenso para o céu. E como esse incenso, Apocalipse capítulo 8 diz que ele tem a ver com as nossas orações. Como esse incenso sobe às narinas de Deus, Deus age, Deus responde, Deus entra em causas, Deus entra em situações. Eu sei que você, diante do sacerdócio que você tem, você fala com Deus e Deus livra pessoas que você ama. Você clama a Deus e Deus livra pessoas que você ama. Você se posiciona diante de Deus e Deus livra pessoas que você ama. E não só elas, mas outras pessoas até que você não conhece. Mas eu também preciso dizer que a semelhança do que Deus fez com Arão, Deus faz você frutificar. E Ele faz você frutificar para que aqueles que estão ao seu redor vejam, saibam e tenham conhecimento da sublime fidelidade de Deus na sua vida. Deus quer que muitos saibam que Ele é aquele que está reconhecendo a autenticidade do que Ele te deu e do que você carrega. É por isso que a vara de Arão floriu e deu frutos. E Deus vai fazer com que você, em áreas da sua vida, venha florir e venha dar frutos. Em Ageu, no capítulo de número 2, verso 19, a Bíblia diz que a videira não deu fruto, a oliveira não deu fruto, a romeira não deu fruto, a figueira não deu fruto, a videira não deu fruto. Mas o Senhor diz, através de Ageu, deste dia em diante eu te abençoarei. E eu creio que o Senhor tem abençoado a sua vida. E eu creio que o Senhor continuará abençoando a sua vida. Eu creio que o Senhor cuidou da sua vida. E creio que o Senhor continuará cuidando da sua vida. Porque Ele vai fazer florir aquilo que está sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade, sob o seu comando. Em áreas da sua vida você vai frutificar. Em áreas da sua vida você vai florescer em abundância para a glória de Deus. Deus vai confirmar diante da sua família a bênção dele. Deus vai confirmar diante de colegas a bênção dele. Deus vai confirmar até mesmo diante de amigos a bênção dele. Deus vai confirmar diante do seu próprio coração a bênção dele na sua vida. Agora, no capítulo 18, Arão está num patamar elevado
E esse patamar elevado é o patamar que Deus tem colocado você. Que Deus tem colocado sua casa. Deus tem colocado a sua vida, Deus tem colocado a sua família diante deste patamar elevado. E talvez você diga, pastor, por que o senhor está falando sobre isso ou dizendo isso? Porque esse capítulo de número 18, ele nos coloca diante de três coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo 18. E essas três coisas têm a ver com a nossa vida. Porque quando Deus faz a vara de Arão florir ou florescer, Deus está mostrando a escolha dele para com uma tribo. Deus está mostrando a escolha dele para com o homem. Mas Deus, nesse capítulo 18, mostra que ele está manifestando a escolha dele na vida da família. É por isso que em Êxodo, capítulo 40, quando o Senhor fala acerca de Arão, ele diz a Moisés, você vai dar um banho em Arão e na família dele. Eu quero que você os separe para o meu santuário. E isso está mostrando que Deus não só marcou a tribo de Levi, não só o homem Arão, mas Deus decidiu marcar toda a sua casa. E duas coisas se percebem aqui. Primeiro, que tanto Arão como a sua casa estão ligados totalmente a Deus. Eles são aqueles que pertencem a Deus. E eu digo em nome de Jesus que enquanto você estiver na oração servindo a Deus, Deus continuará com as mãos estendidas sobre a sua casa. Deus estará confirmando o favor dele sobre a sua casa. E ele estará confirmando, mostrando que a sua vida e a vida da sua família é dele. Portanto, nada nem ninguém conseguirá tocá-los. Deus é a proteção da sua casa. Deus é aquele que cuida da sua casa. Esse é um primeiro ponto. Porque Deus não coloca somente o homem no lugar da honra, no lugar desse patamar elevado. Deus coloca a casa de Arão ligada a essa honra. Deixe-me correr aqui. Em segundo lugar, uma outra coisa que me fez parar nesta manhã nesse texto é o fato de que Deus que marcou esta casa, dizendo que é dele, e ao mesmo tempo também dizendo que eles são gente do seu santuário, ele decidiu cobrir esta casa. E ele diz duas coisas. Primeiro, o espaço que eu reservei para esta casa, nenhum outro se achegará. Ele eleva a honra dessa casa. Porque ninguém mais do que Deus para saber honrar e exaltar aqueles que são dele. Eu sei que às vezes a gente sonha com as promessas que Deus nos fez. E a gente quer viver essas promessas na sua totalidade. Mas eu preciso levar em consideração, como verdade bíblica, que por mais que eu queira que essas promessas de Deus se tornem em uma realidade, e elas já são, porque muita coisa já está acontecendo na sua vida e vai acontecer das bênçãos de Deus sobre ela. Mas o Deus que
sabe que você quer viver, quer desfrutar dessas promessas. Ele já te envolveu e envolveu a sua casa com um espaço específico que é da sua casa e da sua família. Eu estou dizendo a você que o território que você pisa é um território que Deus reservou para Ele se revelar a você. Com isso, eu estou dizendo que nada nem ninguém pode entrar pela porta que Deus abriu para você. Nada nem ninguém pode se apropriar do que Deus confiou somente à tua casa, às tuas mãos. E isso deveria fazer você glorificar a Deus. Porque nós lemos aqui nessa leitura extensa que foi feita, que o Senhor diz claramente: eu quero a casa de Arão ali, e nenhum estranho se aproximará dali. É eles que entram ali, é eles que saem dali, ninguém mexe ali. Eu sei que aqui tem a ver com o espaço do santuário, do tabernáculo, conhecido como tabernáculo de Moisés, mas essa palavra se aplica à sua vida, porque onde você está, o santuário de Deus está. E Deus não vai permitir que qualquer pessoa, seja ela, que esteja planejando bem contra você, como qualquer outro coração mal intencionado, Deus não vai permitir que ninguém se achegue ao espaço que Ele reservou para você. A porta que Deus abriu para você é tua. O lugar que Deus reservou para você é seu e ninguém te arranca do espaço que Deus reservou para você, pastor. Eu ainda não entrei pela porta, eu ainda não alcancei o lugar. Vai alcançar e vai entrar, porque Deus tem um lugar para você. E uma vez Deus te colocando neste lugar, ninguém se apropria do que Deus tem para a sua vida. Foi Deus quem disse: ninguém vai se aproximar. Eu vou guardar a entrada, eu vou guardar cada parte do lugar. Enquanto os olhos de Arão e da sua casa estiverem voltados para o trono da graça e estiverem ligados em Deus e com Deus, Deus guardará de forma maravilhosa tudo que está debaixo do seu cuidado. Com isso eu estou dizendo que há uma proteção sobre o que está nas suas mãos. Sua casa está guardada em Deus. Seus bens estão guardados em Deus. Seu trabalho está guardado em Deus. E Deus guiará os teus passos durante os próximos anos da sua vida, fazendo você ascender, crescer, desenvolver e se multiplicar. E alguém vai dizer: como você conseguiu? Você vai dizer: Deus marcou a minha vida e a minha casa nesse território e deixou esse espaço para que o nome dele fosse engrandecido e glorificado na minha vida. Foi o Senhor quem disse aí em Números capítulo 18. Foi o Senhor quem disse aí em Números capítulo 18, eu não vou deixar ninguém se achegar. A porta que eu abri para Arão e para a casa dele é para eles. O lugar que eu reservei é para eles. O território que eu plantei os pés deles é para eles. O sacrifício é para eles. Porque eles vão apresentar diante de mim.
e eu receberei, mas na medida que eu receber, eu também irei honrá-los. Porque ninguém oferta ao Senhor para que Deus não seja glorificado lhe honrando naquilo que faz. Mas deixe-me terminar. Porque em terceiro e último lugar, o que me chamou a atenção aqui nesse texto, que me fez parar nele nesta manhã, é o fato de que Deus deixou Arão e a sua casa consciente de que no que diz respeito ao território que Deus reservou para eles, há coisas que são de Deus e há coisas que são para eles. E isso os faria ter que andar num temor muito grande. Porque quando eles entrassem para apresentar a Deus as coisas, eles tinham que lembrar que o que é de Deus é de Deus. Só que eles também tinham que estar conscientes de que aquilo que é de Deus e é apresentado, Deus, ao receber, não deixaria o homem sem receber. Porque na medida que eles levavam na direção de Deus, aquilo chegava diante de Deus e se fazia uma realidade no depósito de Deus. Deus via cada sacrifício como um memorial. E ele marcava cada oferta apresentada como uma grande recompensa para a vida de quem estava apresentando o sacrifício. Porque quem ia apresentar poderia perguntar: e eu e a minha casa? Deus diz: carne, oferta e outras coisas mais eu colocarei na tua mão. E vou usar pessoas como canais da minha graça para serem uma bênção para a tua vida. Enquanto elas forem uma bênção para a tua vida, elas serão abençoadas por mim. Escute o que eu estou falando ao seu coração. Na visão de Deus, vou repetir, na visão de Deus, você, sua casa, sua família, não estão fora do alcance do cuidado de Deus. E aqui duas coisas eu preciso destacar. A primeira, eu preciso separar esses dois pontos aqui. Primeiro ponto: ninguém leva nada na direção de Deus sem que Deus lhe cubra com o seu cuidado eterno, com a sua provisão real. Aquilo que Arão fosse apresentar do que chegava às suas mãos diante de Deus, Deus dizia: tem algo específico para você. Às vezes você pensa que você está orando em vão. Às vezes parece que o seu serviço diante de Deus é em vão. Mas nada daquilo que você está tomando como atitude e fazendo diante de Deus é em vão, não. Eu quero que você hoje pegue esta palavra para a sua vida, porque o que você está fazendo em Deus e com Deus e para Deus, isso terá um grande favor de Deus liberado sobre a sua vida. Esses dias eu ouvi a história de uma menina que me fez glorificar muito a Deus. Porque é uma menina que decidiu na sua caminhada glorificar a Deus com a sua vida, inclusive buscando em Deus o seu autocontrole. Ela buscou em Deus o seu autocontrole. O que eu estou dizendo é que ela desenvolveu um relacionamento com Deus
ao ponto de saber lidar com todas as circunstâncias, sem desesperar, sem desequilibrar, sem perder a sua paz, sem perder a sua tranquilidade. Ela vivia uma comunhão com Jesus profunda, de modo que ela fazia as coisas diante de Deus, movida pela paciência, tranquilidade, entendendo que o Senhor, Ele estava sendo glorificado na sua vida e continuaria sendo glorificado. E ela estava por São Paulo, ou por um lugar do Brasil, quando ali, ela dirigindo o seu carro, sofreu o impacto de um outro carro. Aconteceu um acidente ali. E naquele acidente não houve pessoas feridas, mas na hora que ela sai do carro, eu penso que a pessoa que cometeu aquele erro no trânsito esperava que ela fosse vir totalmente explosiva para cima dele, gritando e dizendo algumas coisas. E quando ela sai do carro, por ter vivido uma caminhada com o Senhor, está vivendo uma caminhada com o Senhor em que ela desenvolveu esse autocontrole, ela sai lembrando que aquele carro que foi atingido, assim como tudo que ela tinha, era do Senhor. E ela sai e diz à pessoa: você viu o que você fez com o carro do Senhor? E a pessoa parou diante dela, esperando aquela atitude agressiva, que há aquele descontrole às vezes de alguns em determinadas situações. Nós somos humanos, principalmente quando acontece uma coisa triste como essa. E eu sei bem o que é isso, porque há anos atrás, eu tinha pregado numa vigília em um determinado estado, e pela manhã saímos daquela vigília e o rapaz que foi me deixar no lugar em que eu ficaria hospedado junto com a missionária Lucivânia, ele dormiu por alguns segundos, ou teve um baque de sono, um baque gerado pelo sono na direção daquele carro. E houve um acidente ali naquele dia, o carro foi atingido. Aquilo não me deixou com muita confiança com relação a veículo, com relação a qualquer outra coisa ligada à direção. Aquilo não me fez muito bem. Não fez bem nenhum, na verdade. Até porque naquele dia eu fui praticamente assim, a única pessoa atingida, de modo que jorrava sangue da pancada que eu levei naquele dia. E eu vinha com sono ali e me encostei por ali para descansar e me acordei com sangue jorrando. Eu sei que quando isso acontece, corações, mentes, pessoas, vidas acabam nesse momento se desesperando. E às vezes partindo, para cima com toda aquela ignorância. E é o que o rapaz esperava que aquela menina fizesse. Mas aquela menina não fez. Ela só disse a ele: você viu o que você fez com o carro do Senhor? Você viu o que você fez com o carro do Senhor? E ele disse: carro de quem? E ela disse: do Senhor. E ele olhou para ela e disse: poxa, ele disse: me explica isso. Ela disse: não, tudo que eu tenho, tudo que está debaixo do meu cuidado, não é meu,
é do Senhor. E ele olhando para ela, assustado, estupefato, surpreso, ele diz, olha, não se preocupe, eu vou resolver tudo. Ela diz, é o carro do Senhor. E ele diz, não se preocupe, mas antes eu vou resolver tudo e nem discutiu nada. Ele ficou paralisado, detido, diante da atitude daquela mulher, só que ele ficou curioso e disse para ela, me explica sobre essa coisa das coisas que você tem ser do Senhor. O resultado é que ela, diante daquele acidente, viu uma porta aberta e começou a semear a palavra na vida daquele homem. E para resumir a história, aquele homem hoje é o esposo dela. Os dois estão casados, debaixo da bênção de Deus e felizes servindo a Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso porque eu creio. Eu creio nesse cuidado. Eu creio nessa proteção. Eu creio nessa ação linda de Deus. Fazendo chegar, fazendo viver. Trazendo as suas mãos, suprindo, movendo as coisas, agindo e se revelando como aquele que é um Deus fiel e poderoso. O Arão e a casa dele poderia ficar despreocupado, porque Deus estaria cuidando de tudo em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação. E o Deus que usou um acidente para ligar dois corações e duas vidas para viver uma história de família é o Deus que faz grandes coisas para beneficiar aqueles que são dele. É por isso que ele diz, Arão, tua casa e os teus estarão acolhidos, abrigados. Escute. Enquanto, Arão, você cuidar daquilo que é da minha parte, honrando o meu nome, eu cuidarei das tuas coisas. Era a menina naquele dia pregando para o rapaz e Deus dizendo, fica tranquilo que vai ser tudo resolvido com relação ao que é seu. E vou acrescentar ao que é seu uma família, uma história, e vou te abençoar. Deus é o Deus que sabe fazer as coisas acontecerem. Deus é o Deus que sabe fazer as coisas acontecerem. E Ele vai, enquanto você está adorando a Ele, enquanto você está honrando a Ele, enquanto você está exaltando a Ele, Ele vai surpreender você naquilo que você precisa. Ele disse a Moisés, avisa Arão, que tem essa parte aqui que é toda minha, mas tem a parte que vai ser dele e dos filhos. E aqui eu pergunto a você, você crê que aquilo que é da sua casa está reservado em Deus? E eu vou dizer que o que está reservado em Deus para você e para sua casa não é o pior, é o melhor. O que está reservado em Deus para você e para sua família não é o pior, é o melhor. E foi Deus quem disse o melhor disso, o melhor daquilo. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, que Deus honrará o nome dele na sua vida. E o melhor dele manifestar-se-á na sua vida, na sua história. E você e os seus viverão a bênção de Deus na sua totalidade. Você crê? Então prepare o coração.
Deus vai te abençoar. Você crê? Então prepara a tua alma, Deus vai te honrar. Você crê? Então prepara a tua vida e descansa. Vai honrando a Deus em tudo e em todas as coisas. Ele já reservou a tua porção e esta chegará às tuas mãos como Ele determinou. Que Deus te abençoe.